E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo no canal. Hoje o vídeo vai ser específico para o Bitcoin. A gente vai fazer uma análise mais detalhada aí do Bitcoin. Vamos especular aí quais as próximas movimentações para o BTC, tá? E vamos entender de uma forma mais detalhada o percurso aí que o Bitcoin está fazendo. Então, se você assistir esse vídeo até o final, achar que esse material, esse conteúdo foi relevante para você, aproveita para se inscrever. Eu sei que vocês estão assistindo, eu consigo ver ali pela parte da Analytics aqui no Bitcoin, mas estão esquecendo de clicar no botãozinho ali de inscreva-se. Aproveita para ativar o sininho, porque assim que eu postar algo de novo aqui no canal, ou seja, um conteúdo novo, alguma novidade, você será notificado aqui pela plataforma, tá? E o YouTube também entende que esse conteúdo é relevante, ele acaba compartilhando aí com mais pessoas, tá bom? E também vou dar uma passada breve sobre a dominância, vou dar uma passada pela dominância do dólar para vocês entenderem o porquê que as altcoins estão agora tendo aí essa reação positiva aí e essa boa subida que deu aí durante esse final de semana, tá? Então vamos tentar entender aqui, vamos detalhar um pouquinho mais o que está acontecendo com o Bitcoin. Primeiro vamos por partes, tá? Tempo gráfico aqui de 12 horas. Eu tenho uma estrutura aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. Eu tenho uma estrutura, tá? Se você não assistiu o vídeo de estruturas no meu tutorial aqui, na playlist de tutoriais, aproveita para assistir, porque sempre que eu falar de estruturas, de alinhamento de fluxo, inclusive um vídeo desse final de semana, de domingão, que de segunda a sexta análise, sábado review de tudo que nós vimos durante a semana e domingo tutorial. O tutorial desse domingo ficou muito bacana, é sobre BOS e choque, tá? Para vocês entenderem o que é um change of character e uma quebra de estrutura que é o BOS, né? Ficou bem bacana mesmo. Assistam lá, tá, pessoal? Por quê? Porque para a gente alinhar nosso conhecimento, porque assim que eu mencionar essas abreviações, vocês vão entender do que eu estou falando. Liquidez, choque, BOS, enfim, tem uma infinidade de abreviações que assim que eu colocar aqui no gráfico, vocês já entendi o que isso significa. Enfim, é simples assim, tá? Então eu tenho uma estrutura aqui, AB, vamos chamar de estrutura A, tá? De estrutura não, de ponto A e, ponto A. Às vezes copia, às vezes não copia, não consigo entender, né? E ponto B. Vou dar um masquezinho aqui. Então, essa estrutura aqui está sendo corrigida por essa movimentação. Essa movimentação aqui, ela nos formou aqui vamos traçar aqui uma LTB, linha de tendência de baixa. Então, olha só vou traçar aqui, ó, pra você entender como é que eu estou traçando aqui, ó. Deixa eu dar só um zoomzinho aqui para vocês verem aqui nesse topinho aqui, ó. Então eu venho aqui, eu pego essa linha, coloco aqui na abertura desse candle ali, com a máxima deste candle aqui, tá? Eu vou só dar um zoomzinho aqui, ó, com a máxima desse candle aqui, depois eu arrumo, mas é mais ou menos aqui, mais ou menos não, é aqui, né? Aqui, até eu ajeitar ali vai me demorar aqui uma eternidade aqui, tá? Isso, eu vou fazer um vídeo tutorial, tá, pessoal, explicando exatamente como é que faz, tá? E a máxima desse candle, né, do mesmo candle que eu peguei aqui a abertura, com a desse candle ali também é o mesmo esquema, tá? Aqui, ele me formou aqui uma região de resistência. Isso aqui, ó. Então quer dizer o quê? Que BTC ela pode trabalhar nessa região aqui. É claro que no dia a dia a gente traça apenas uma linha aqui, que a gente já está acostumado, já entende que nessa região tem bloco de ordens, enfim. Mas é interessante você saber que o preço ele nunca vai trabalhar numa linha e sim numa região, tá? Então, essa estrutura aqui, ó, AB está sendo corrigida por essa movimentação aqui. Então, olha só, essa movimentação aqui, ela fez o quê? Olha só. Um pivô de baixa. Eu fiz aqui um lower high, né, um fundo um higher low, quer dizer, desculpa, um fundo mais baixo do que o anterior, me formando aqui o choque, ou seja, me dizendo que essa estrutura AB está enfraquecendo. Tá? Para eu continuar, verificar, depois eu verifico. Rompeu a máxima do dia da Zen ali. Eu sempre, quando rompe as máximas dos dias, eu gosto de verificar possíveis pontos aí de reversão, enfim. Enfim, aqui está a estrutura AB, pivô de baixa, porque rompi esse fundo aqui, ele formou um fundo mais baixo do que o anterior, inclusive tá mitigando aqui esse fair value gap aqui. Olha só como
o preço respeita essa ineficiência, esse imbalance, essa inconsistência que o institucional deixou. Tá? Ele veio aqui, buscou aqui, né, rompendo, inclusive 56, que a gente tinha previsto já isso, tá? Rompendo 56, que era a mínima do time frame mensal. Se isso acontecesse, eu mencionei que o preço viria buscar aqui os 53K e foi exatamente o que aconteceu, veio buscar aqui os 53, né? Conforme a gente tinha mencionado, sentiu região e agora ele está vindo buscar aqui novas resistências, tá? Então, só para a gente ter uma visão mais macro, eu tenho essa estrutura sendo corrigida por essa movimentação. Então, ele fez um pivô de baixa aqui, um pivô macro, digamos assim, de baixa. Para eu eliminar esse pivô aqui, ó, esse mega pivô de baixa, eu preciso pelo menos, tá, pessoal, que o preço ele venha, botar um sinalzinho de alerta aqui, ó, aqui, nessa região aqui, ó. Por quê? 72, né, que é um número psicológico. Porque eu preciso fazer o choque desse pivô macro aqui. Tá? Eu estou corrigindo essa estrutura macro, eu preciso que um pivô, né, esse pivô macro de baixa seja rompido, né, aconteça um choque aqui dessa estrutura aqui. Tá? Não adianta fazer um choque aqui embaixo que eu vou permanecer ainda, né, dentro da minha tendência vigente, que é o quê? Uma tendência vigente de baixa. Então, para eu eliminar essa tendência vigente de baixa, eu preciso romper o topo, fazer aqui um high, ou seja, um topo mais alto do que o topo anterior. E aí sim, a gente vem aqui, retesta o que era uma resistência, se torna suporte, para ter continuação, né, de alta. Aí sim, essa estrutura aqui vai estar fazendo esse movimento aqui, ó. É como se fosse uma onda de Elliott, tá, pessoal? Como se fosse, não, é uma onda de Elliott, tá? Então, aqui, ó, não vou me aprofundar nisso agora, então eu tenho aqui um topo, aí ele fez aqui um fundo, e agora eu faço o quê? Deixa eu só apagar esse aqui, tá? Deixa eu apagar isso aqui, para vocês visualizarem melhor o que eu estou falando. Olha só, isso aqui tudo não é um pivô de alta? É isso que eu queria mostrar para vocês. Então, isso aqui tudo é um pivô de alta. O que se isso aqui acontecer, obviamente o preço vai bater os novos valores lá que as pessoas vêm comentando, vai bater os 100 mil, enfim. Mas para isso acontecer, eu preciso trabalhar acima desse valor de 72. Se isso não acontecer, por exemplo, de romper 72, vai acontecer o quê? Ele ainda vai permanecer, né? Olha aqui, se eu pegar aqui, ó, essa linha aqui, ó, e replicar ela para baixo, tá? Deixa eu só ajustar ela aqui. Deixa eu apagar aqui. Nem precisa ajustar, vamos fazer uma aqui no... Aqui, ó. Né? Ou seja, o Bitcoin está dentro desse canal de baixo, trabalhando nesse range aqui, tá? Dentro desse range de 70 a 52, tá? Então ele está pipocando aqui dentro dessa área. Então, para eu fazer esse pivô aqui macro de alta, eu preciso romper 72. Enquanto isso não acontecer, né, ele vai permanecer dentro desse, obviamente, né, pessoal, dentro desse range aqui, né? Se não romper aqui, ele vai ficar aqui, não tem para onde ir, né? Isso é meio óbvio, né? Mas eu quero dizer o quê? Numa visão macro, para a gente começar a dizer assim, pô, agora estamos a 62, agora vai arrebentar a boca do balão. Não é bem assim. Tá? O institucional deixou muita coisa para trás. Fizemos aqui quer ver? Vamos até puxar Fibonacci aqui agora, dessa região aqui, ó, vamos pegar Fibonacci de retração, esse fundo. Vou só puxar pro ladinho aqui, tá? Para não ficar um em cima do outro. A esse topo aqui da estrutura, a B, tá? A gente até pode, inclusive, vir aqui, ó, clicar nessa linha aqui, ó. Tem aqui um textozinho que eu posso incluir aqui. Posso botar aqui que essa fibra é H12 da estrutura AB, tá? Para ficar mais organizadinho. Então, como o preço corrigiu em 50% de FIBO, olha só como tudo confluencia e como o mercado respeita os níveis de FIBO. Geralmente, quando corrige a 50%, está me dizendo que essa estrutura aqui, AB, ela está em equilíbrio. Tá, pessoal? Eu já expliquei isso em outros vídeos, vocês vão entender por que os níveis de 38% e 23% é tão relevante, tão importante, tá? Bem como a 50%. 50% está me dizendo que essa estrutura está em equilíbrio, 38% e 23% está me dizendo que essa estrutura AB aqui está realmente muito forte. E é o que o mercado está nos mostrando agora. Estamos trabalhando por cima de 38%,
voltou aqui a ter força, tá? Lembrando que a gente tem que romper 72 para a gente ter aqui um pivôzaço de alta, né? E o mercado realmente começar a tomar força, mas tá? Vamos fazer o seguinte, eu preciso entender que o mercado não vai sair agora daqui e sair rasgando tudo para cima. Que o mercado nos deixou liquidez aqui para trás, eu tenho uma liquidez interna aqui que ele deixou, né, ele deu uma consolidada, capturou liquidez, depois pegou a liquidez desse fundo fez o choque, né, que é uma mudança de característica, de tendência de alta para uma tendência de baixa, sentiu a região de 50 junto com o Fair Value Gap do H12, do D1 também, esse Fair Value Gap também se encontra lá no D1, e agora eu preciso o quê? Temos aqui, ó, vamos fazer um pontinho de atenção aqui, ó. Tá? Vamos fazer mais um pontinho de atenção aqui. Né? A análise também é fractal, tá, pessoal? Não adianta a gente querer achar que o preço vai sair de 53 e cravar 72 índices que a gente está aqui numa tendência de baixa. A gente precisa eliminar essa estrutura baixista para aí sim a gente começar a pegar o fundo, né? Só um exemplo aqui, né? Por exemplo, digamos que o preço rompa não a partir de agora, né? Só estou dando um exemplo, quando romper, tá? Ele vai romper aqui, aí sim a gente compra no reteste aqui, obviamente, quando fizer o alinhamento de fluxo. Lembra, pessoal, que eu mencionei do alinhamento de fluxo? Se você não entende o que eu fiz aqui agora, dá um pulinho lá no vídeo, assista. E aí sim a gente compra no reteste dessa estrutura aqui num time frame menor. Sempre menciono que alvo no macro e stop no micro. E aí sim a gente vai surfar uma bela pernada de alta aqui, tá? Enquanto isso aqui não acontecer, essa movimentação aqui, a gente precisa o quê? Rompendo 63, tá? Ele vai fazer o que agora? O que eu especulo para a próxima movimentação do Bitcoin? Deixa eu dar um zoomzinho aqui menor. Acredito que, como ele já capturou a liquidez da semana, que é essa traço laranjado meio aqui, a máxima da semana, ele vai vir capturar a liquidez desse topo, né? Como a gente tem aqui muitos candles consecutivos aqui de alta, tá deixando algumas inconsistências para trás, acredito que o Bitcoin venha fazer essa movimentação, captura de liquidez, vem aqui a mitigar esse bloco de ordens, e aí sim, eu acredito que ele possa vir aqui retestar aqui a casa dos 70k. Por quê? Porque eu tenho um fundo, ele vai fazer aqui um lower high, ou seja, um fundo mais alto do que o anterior, fazendo aqui o nosso pivôzinho de alta, quebrando aqui essa estrutura, né? Essa aqui agora, tá? Essa estrutura aqui, tá? Essa estrutura está sendo corrigida por esse pivô. Vai sentir essa região aqui de resistência, provavelmente, e olha como tudo confluencia. Quando ele vier capturar a liquidez desse topo anterior, ele vai aqui mitigar esse bloquinho de ordens aqui do D1, tá? Depois fazendo um fundo mais alto do que o fundo anterior, e possivelmente a gente venha retestar aqui, e tudo isso vai acontecer acima da fibra de 38, que nos mostra de fato que, né, eu tenho um bloquinho de ordens acima da região de 38, que é grande probabilidade de formar um fundo mais alto do que o anterior e fazer esse reteste, capturando aqui, ou seja, fazendo choque dessa estrutura e retestando aqui os 70k. Tá? Então tudo é baseado aqui em fundamentos. Tá? Só lembrando, mais uma vez, só frisando que para a gente eliminar essa estrutura baixista, preciso romper 72, mas eu gosto sempre de fracionar as minhas análises. Como mencionei, eu não é que eu não posso, né? Não é lógico você fazer uma análise aqui nos 53 e achar que vai bater 100, tá? Porque eu estou numa estrutura baixista, eu preciso eliminar essa estrutura aqui. Enquanto a gente trabalhar para abaixo de 72, a gente vai trabalhar dentro desse range aqui, dentro dessa cunha megafônica, canal de baixo, enfim, né, baixista aqui que a gente está trabalhando. E por que o Bitcoin, as altcoins começaram a subir? Porque a dominância do dólar rompeu aqui esse ponto que eu falei que era crucial, 5,23. Se você não assistiu, assista. Né? Eu até mencionei que o preço poderia sentir essa região aqui, a de 38. Por quê? Porque essa estrutura que nós analisamos lá no vídeo estava acima de 38%. Então era uma grande probabilidade. Por isso que eu mencionei, pessoal, de fazer esse movimento aqui. Ó. O preço estava aqui, quando a gente analisou, de retestar a base desse triângulo ascendente e depois vir capturar a liquidez e depois sim, né, até mitigando esse bloquinho de ordens que ainda não foi mitigado e aí fazendo uma movimentação de baixa. Isso trabalhando com probabilidades, né? E nem sempre a probabilidade aí vence, tá? Conseguimos trabalhar abaixo, o que é excelente. O que eu acredito que possa acontecer agora
vencemos aqui, conseguimos vencer a barreira do 38% de FIBO. Trabalhando abaixo disso, essa estrutura começa a enfraquecer, essa estrutura aqui começa a ficar fraca, tá? O que nos garante que as altcoins vão continuar subindo. Se isso aqui começar a cair, as altcoins, olha só, esse movimento aqui não está corrigindo, caindo, olha o que aconteceu com o Bitcoin. Começou a subir. Por isso que eu falo que a correlação, a relação que a dominância do dólar tem é muito importante. A hora que a dominância do dólar fazer esse pullback aqui, imaginando que vamos corrigir abaixo de 38, porque é a maior probabilidade, tá? Ele vai sentir essa região, eu tenho um imbalance inclusive aqui, ó, muito próximo aqui, ó, esse imbalancezinho aqui que fica abaixo de 38, bem aqui nessa região aqui, ó. Tá? Então pode ser que ele venha mitigar essa região que permanece abaixo de 38, logo a maior probabilidade é de correção para baixo. Se isso aqui acontecer, até mencionei, pode corrigir, retesta a base desse triângulo ascendente, volta a corrigir abaixo de 38 e aí sim, quando isso aqui acontecer, aí o Bitcoin provavelmente vai fazer o choque desse pivô que eu tinha feito ali, né? Deste, onde é que ele está? Aqui, não é aqui, onde é que ele está? Aqui, deste mega pivô, não é nem esse mega pivô aqui, é tanta linha que já fiz aqui. Aqui, aí sim, eu tenho esse pivô de baixa aqui, porque ele fez o choque, tá? Eliminando a estrutura AB. Aí sim, eu eliminando esse pivô de baixa para um pivô de alta, né? Fazendo o choque aqui, aí sim, eu acredito que se a dominância começar aqui a romper essa LTA, linha de tendência de alta, desse triângulo ascendente, aí Bitcoin faz o choque aqui, aí meu querido, aí vai ser só alegria. Tá? Então é isso que eu especulo para Bitcoin a princípio. Espero que você tenha curtido essa visão, essa especulação aqui que a gente fez para o Bitcoin. Se você curtiu, se inscreva, ativa o sininho. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.